Fala pessoal, tudo bom? Continuando aquele vídeo aí sobre as grandes obras dos estados brasileiros. Hoje nós vamos para o Convento da Penha, no Espírito Santo. E com uma novidade aí no canal do Tartaruga, hein? Vai ficar um link na descrição, você vai poder fazer um tour por dentro do convento. Ficou muito bacana. Um abraço do Tartarugo. A construção do Convento da Penha, no estado do Espírito Santo, é uma narrativa que entrelaça a fé, a arquitetura e a história do Brasil colonial. Erguido em um período de expansão religiosa e colonização, o convento se destaca como um símbolo de devoção mariana e resistência ao ambiente inóspito da época. Com sua arquitetura imponente e localização privilegiada, o convento não é apenas um monumento de fé, mas também um testemunho da engenhosidade dos construtores coloniais. Neste vídeo, vamos explorar a fascinante história da construção do Convento da Penha, um símbolo de fé e engenhosidade na época colonial do Brasil. Acompanhe conosco. A história do Convento da Penha tem início em 1558, com a chegada do frei franciscano Pedro Palácios ao Espírito Santo. Nascido na Espanha, Palácios trouxe consigo uma devoção fervorosa e um propósito claro: erguer um santuário dedicado a Nossa Senhora da Penha. Ao se deparar com a paisagem de Vila Velha, ele escolheu o topo de um penhasco rochoso, com 154 metros de altura, para construir uma pequena ermida. A escolha do local, além de oferecer uma vista privilegiada das cidades de Vitória e Vila Velha e do Oceano Atlântico, simbolizava a busca por uma proximidade espiritual com o céu. Inicialmente, Frei Palácios construiu uma simples capela no sopé do penhasco, que serviu como um espaço de devoção para os colonos e indígenas. No entanto, com o aumento da devoção e do fluxo de fiéis, surgiu a necessidade de uma estrutura mais imponente e acessível, levando à construção do convento propriamente dito no alto do penhasco. A edificação enfrentou desafios técnicos significativos, devido ao terreno íngreme e rochoso, exigindo grande engenhosidade e fé dos trabalhadores. A construção do convento levou várias décadas para ser concluída, com grande parte das obras sendo finalizadas no século XVII. O Convento da Penha é um exemplo típico do estilo colonial português, com traços simples e austeros que refletem a espiritualidade franciscana. Feita principalmente de pedra e cal, a estrutura apresenta telhados de telha de barro e uma planta retangular, com uma nave central e capelas laterais. A simplicidade do projeto é compensada pela riqueza dos detalhes do interior, onde se encontram altares e imagens sacras, incluindo a venerada imagem de Nossa Senhora da Penha, trazida por Frei Palácios da Espanha. A Capela-Mor, revestida parcialmente com madeira de cedro entalhada com motivos fitomorfos, é uma obra-prima do escultor português José Fernandes Pereira, datada de 1874 a 1879. No altar-mor, remodelado em 1910, mais de 200 peças de 19 tipos diferentes de mármore adornam o retábulo e as colunas, destacando o trabalho do escultor italiano Carlo Crepaz, que incorporou elementos do ecletismo, como capitéis, festões e medalhões. A imagem da Virgem da Penha, de origem portuguesa, datada de 1569, ocupa o centro do retábulo, ladeada por anjos, querubins e os maiores santos franciscanos, São Francisco de Assis e Santo Antônio de Lisboa e de Pádua. O convento abrange uma vasta área de 632.226 metros quadrados, incluindo uma preservada parte da Mata Atlântica que o cerca, contribuindo para a aura de serenidade e contemplação do local. O acesso ao convento pode ser feito pela estrada principal, construída em 1928, que se estende por 1.200 metros com calçamento de pedras, ou pela histórica Ladeira da Penitência, um caminho sinuoso conhecido pelas suas 7 curvas graciosas, simbolizando as 7 alegrias de Nossa Senhora. Além da capela principal, o convento inclui diversos mirantes, recantos, uma praça de alimentação, o campinho, que serve como estacionamento e local para celebrações ao ar livre, e a capelinha de São Francisco de Assis, uma pequena construção de 20 metros quadrados que remonta ao período fundacional do convento. Esta capelinha, onde Frei Palácios supostamente faleceu, é um dos espaços mais antigos e venerados do santuário. Após sua conclusão, o Convento da Penha se consolidou como um dos principais centros de peregrinação do Brasil, atraindo devotos de todo o país. Ao longo dos séculos, o convento passou por diversas reformas e restaurações, mas manteve sua essência e importância.
Hoje, o Convento da Penha é um símbolo não apenas de fé, mas também de resistência cultural e histórica, preservando as tradições e a espiritualidade que o originaram. O convento é considerado o maior atrativo turístico e religioso do Espírito Santo, e sua preservação continua a inspirar arquitetos, historiadores e peregrinos que visitam suas instalações e contemplam sua beleza e significado espiritual. A harmonia entre a natureza ao redor e a arquitetura do convento faz dele um local de profunda reflexão e conexão com o divino, perpetuando a visão de Frei Pedro Palácios e a devoção que ele inspirou. E assim encerramos mais um vídeo em nosso canal e nosso muito obrigado por acompanhar esse vídeo fascinante sobre o Convento da Penha. Se você gostou do conteúdo, ajude-nos a continuar produzindo mais vídeos como este, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Seu feedback é muito importante para nós, então não hesite em compartilhar sua opinião aqui nos comentários. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que mais pessoas possam se interessar por essa bela história de fé e arquitetura. E para aprofundar ainda mais seus conhecimentos, confira os vídeos recomendados que irão aparecer agora na próxima tela. Agradecemos o seu apoio e até a próxima!